Bom, pessoas, hoje nós vamos falar de risco país. E por que isso é tão importante antes da gente começar a investir de verdade? Porque assim como eu comentei no vídeo passado sobre câmbio, o risco país também é um dos pilares que influencia o bolso de todo mundo, tá? E eu quero que vocês entendam isso de uma forma muito simples, sem aquele economês mega complicado, porque esse conceito está mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Então vamos começar. Bom, vamos entrar nesse assunto pensando junto, tá? Quando você vai no banco pedir um empréstimo, o banco vai analisar toda a sua vida. Ele vai olhar para o seu histórico como pagador, para a sua renda, para o seu emprego, e aí ele vai decidir se ele vai emprestar esse dinheiro para você de uma forma fácil, né? Ou seja, com juros baixinhos, ou se ele vai emprestar mais caro, porque ele considera que você tem um risco grande aí de não pagar ele. Quando uma empresa lança uma debênture no mercado, por exemplo, que é um título de dívida, acontece a mesma coisa, né? Existem agências de rating especializadas que vão dar uma nota para essa empresa, uma nota de crédito para essa empresa, dizendo se ela é uma boa pagadora ou não, né? E quanto maior o risco de calote, maior o juro que ela precisa oferecer para atrair quem vai emprestar dinheiro para ela. E pior vai ser a nota dela também, né? Ou seja, o rating dela. Pois bem, com países funciona exatamente da mesma forma, tá? Só que ao invés de um banco olhando para você ou uma agência olhando para uma empresa, é uma agência de risco olhando para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos e dizendo qual que é a chance desse país honrar ou não com as suas dívidas, tá? É isso que a gente chama de risco país. Ele nada mais é do que a percepção do mercado sobre o quanto é arriscado investir ou não investir em um país específico. E isso vai envolver diversos fatores, tá? Se o país tem contas públicas equilibradas, se a política econômica é previsível, se a inflação está sob controle, se existe uma estabilidade política, tudo isso acaba entrando na conta. Mas como é que o risco país é medido na prática? Bom, a primeira forma de medir o risco país é pelas agências de rating. Então, as principais delas são a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's, tá? Elas vão dar uma nota que funciona como aquele boletim da escola, né? Pode ser uma nota alta, que vai indicar que ela é um bom pagador, ou uma nota baixa, de quem tem um risco maior de não pagar. E essas notas, elas se dividem em dois grandes grupos, né? O grupo de grau de investimento, que significa que o país é visto como confiável, e o grau especulativo, que vai mostrar se o país tem um risco maior. Dentro disso, existem códigos diferentes, tá? Então, a Moody's, por exemplo, ela usa os códigos AAA, BAA, BAB e assim por diante. A S&P e a Fitch, elas vão usar AAA, BBB, duplo B, B. Mas para simplificar, gente, quanto mais A melhor, quanto mais B e C maior o risco, tá? E junto dessa nota, existe a perspectiva, que pode ser positiva, estável ou negativa. Então, a positiva vai indicar uma chance dessa nota subir, a negativa uma chance dessa nota cair, e a estável significa que tudo tende a ficar do jeito que está mesmo, tá? Mas reparem numa coisa, às vezes o estável pode parecer algo neutro, né? Mas na prática pode ser um sinal de alerta. Então vamos supor, se o país estava antes com uma perspectiva positiva e passou para estável, como aconteceu inclusive com o Brasil agora, em 2025, isso quer dizer que ele perdeu o fôlego de melhora, ou seja, não significa que a situação está ótima, significa que a chance de melhora de curto prazo diminuiu. E aí vamos entrar em dados para entender isso melhor, tá? Hoje, o Brasil está classificado pela Moody's em BA1, com perspectiva estável. Só que antes, ela era positiva. E aí, em maio de 2025, a Moody's foi lá e rebaixou essa perspectiva. O que significa? Que o país continua em grau especulativo, ou seja, ele ainda é visto como arriscado, e que a agência não enxerga avanço suficiente para melhorar a nota tão cedo. Já a S&P e a Fitch mantém o Brasil em duplo B com perspectiva estável, também um grau especulativo, né? Então 2 degraus abaixo do chamado grau de investimento. Em outras palavras,
O que quer dizer? Que o mercado ainda enxerga o Brasil como um país arriscado para se investir, tá? Agora, por que a Moody's fez esse ajuste em maio de 2025? Né? Tirando o Brasil da perspectiva positiva e mudando para estável. A agência ela apontou 3 fatores principais, tá? Rigidez nos gastos obrigatórios, dívida em alta e lentidão de reformas fiscais. Para traduzir esses 3 pontos, seguinte: os gastos obrigatórios são as despesas que o governo não pode simplesmente cortar, tá? Então são as aposentadorias, o salário do funcionalismo e os benefícios sociais. Se essas despesas elas crescem e não tem espaço para ajuste, vai sobrar pouco dinheiro para investimento e o orçamento acaba ficando engessado. A dívida em alta significa que o governo precisa se endividar cada vez mais para conseguir fechar as contas. E quanto maior a dívida, maior o juro que o investidor pede para financiar o país, né? E a lentidão nas reformas fiscais significa que são medidas que poderiam aliviar essa pressão toda que eu comentei, né? Com uma simplificação tributária, uma revisão de regra de gastos, privatizações, elas não avançam, né? Então, deixando a percepção de que nada vai melhorar no curto prazo. Então, tudo isso junto aumenta o risco percebido do país, tá? Uma outra forma de medir o risco país é o CDS, né? Que é o Credit Default Swap. Ele é basicamente um contrato de seguro contra calote. Então, imagina que você vai emprestar dinheiro para um país, mas você tem medo de não receber o seu dinheiro de volta. Tá? Então, você pode comprar um CDS, onde você paga um prêmio anual, como se fosse um seguro de um carro, tá? E se o país ele não te pagar, esse seguro cobre. Então, quanto mais caro esse seguro, maior o risco percebido, tá? O Brasil hoje, o CDS de 5 anos, ele está em torno de 128 a 130 pontos base. O que isso significa? Que para cada 10 milhões de dólares emprestados, o mercado paga em torno de 128 mil dólares por ano só para se proteger de um calote, tá? Isso é o que o mercado acha do risco de emprestar dinheiro para o Brasil hoje, tá? Então, para resumir esse assunto, o risco país é a forma como o mercado enxerga a capacidade do Brasil em honrar com os seus compromissos, né? E ele vai ser medido tanto por notas de crédito dadas por agências especializadas, como pelos próprios CDS. E ele vai importar porque ele mexe no câmbio, nos juros, na inflação e no custo de vida de todo mundo. Então, da mesma forma que você paga um juro maior ou menor no banco, dependendo do seu histórico como pagador, o Brasil paga mais ou menos para se financiar, dependendo do risco que passa para o resto do mundo, tá? E esse preço, no final, ele cai no colo do investidor e do cidadão comum, tá? Agora me conta, vocês acham que o risco país atual, né, do Brasil tá justo? Ou vocês acham que devia estar melhor ou pior? Né? Vocês acham que as agências elas estão certas em deixar o Brasil como estável, em ter rebaixado a perspectiva dele? Outra coisa que eu quero saber, vocês já tinham parado para pensar que uma nota dada lá fora influenciava diretamente o câmbio, o preço das coisas aqui dentro e, consequentemente, óbvio, os seus investimentos? Me conta aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque a gente vai seguir construindo esse passo a passo, essa base, antes de mergulhar de vez nos investimentos. Até o próximo vídeo.